Aqui é Pedro Gerhardt falando. Vou apresentar o trabalho que está incluído na área temática de gestão de recursos hídricos e saneamento básico, com o título Identificação de áreas prioritárias para conservação e um programa de pagamentos por serviços ambientais. Os serviços ecossistêmicos e os programas de pagamento por serviços ambientais têm se tornado um assunto bastante relevante e políticas públicas muito relevantes nas últimas décadas no Brasil, culminando aí com a criação da Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais e a Política Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais, essa é do Estado de São Paulo. Os PSA existentes no Brasil, eles focam prioritariamente em sequestro e estoque de carbono, em produção de água em quantidade e qualidade. E essas políticas, em geral, envolvem a reservação de áreas para serem conservadas ou restauradas, em geral em vegetação nativa, de modo a garantir um fluxo de serviços ecossistêmicos. E como a maior parte dos programas de conservação tem recursos escassos, é necessário ter uma priorização de quais áreas são as mais importantes. Em Valinhos, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais, ele prevê dois instrumentos, que é o Inventário de Áreas Potenciais para a Promoção de Serviços Ambientais e o Banco de Áreas Verdes. E o nosso trabalho teve como objetivo auxiliar na implementação da política pública, fazendo uma priorização de fragmentos de vegetação nativa, visando a conservação de recursos hídricos em áreas de mananciais para serem incluídos dentro dessa política pública municipal. Quando a gente fala em PSA, a gente pode pensar em um sistema transparente para a provisão adicional de serviços ecossistêmicos através de pagamentos condicionais para provedores voluntários. O PSA ele é capaz de trazer benefícios para todos os atores envolvidos, tanto os pagadores como os provedores, incluindo o meio ambiente e o desenvolvimento. Tem algumas limitações, como a má definição dos serviços ecossistêmicos envolvidos. Isso tem sido observado em programas no mundo todo, também no Brasil. E também problemas na condicionalidade, nessa provisão adicional de serviços ecossistêmicos, que raramente ela é monitorada, auditada ou sancionada. Existem muitos procedimentos para priorização de áreas para conservação, como a proteção contra a erosão em bacias hidrográficas, que usa modelos físicos, tratamento de diversos serviços ecossistêmicos simultaneamente, usando modelos biofísicos e modelos socioeconômicos, métodos que trabalham com biodiversidade, com aspectos de ecologia da paisagem, esquemas que abordam compromissos entre a proteção da biodiversidade, serviços ecossistêmicos e recursos sociais, que são esquemas mais integradores. Mas, em geral, tem uma grande complexidade teórica e computacional, demanda muitos dados espaciais, chegando a ponto de impossibilitar a execução de alguns modelos por falta de dados. Então, nossa proposta também foi fazer um método simples, rápido e mais acessível a técnicos de prefeituras e pesquisadores e outros atores envolvidos no processo. Nosso principal material utilizado foram dados geográficos secundários. Tivemos aí 11 camadas que foram utilizadas. Os nossos métodos começou com a criação desse banco de dados geográficos. Selecionamos os fragmentos de vegetação nativa que foram mapeados pelo Instituto de Pesquisas Ambientais no Inventário Florestal do Estado de São Paulo, sempre dentro do limite do município, mais um buffer de 500 metros, mais uma área adicional, além dos limites do município, de 500 metros, para a gente poder visualizar e considerar continuidade e conectividade entre fragmentos. Foram definidos 19 critérios a partir dessas 11 camadas e derivados em relação à direcionalidade, Então, tem questão de quanto que cada um desses critérios tem valor para a conservação. Então, quanto maior o valor do critério, ele podia ser direto ou indireto relacionado com a conservação. Variáveis ordinais e binárias foram recodificadas para valores numéricos. Foram
todos normalizados para uma escala de 0 a 1. Invertemos a escala de leitura dependendo da direcionalidade. E depois partimos para uma ordenação por componentes principais. Finalmente chegamos a um índice de prioridade que leva em consideração nos componentes mais relevantes da PSA os valores dos critérios ponderados pela carga que é obtida através da análise de componentes principais. Aqui temos um exemplo da tabela, né, de dados. Vocês podem olhar mais detalhes no artigo completo. Como resultados, tivemos aí 795 fragmentos, divididos mais ou menos na metade entre a área rural e urbana, com 3 fitofisionomias. E no Google Earth a gente percebe que já existe uma inadequação nesse mapeamento, que ele foi realizado numa escala de 1 para 50.000, mas quando a gente desce para olhar imagens de alta resolução da plataforma Google Earth, a gente vê que muitos desses fragmentos precisariam ser reclassificados. Aqui apresenta uma tabela de valores, estatísticas básicas, descritivas dos nossos critérios, né, de análise. Essa tabela completa está no artigo também. A gente viu que é necessário melhorar, né, a quantificação de alguns critérios, então, por exemplo, passar critérios que foram descritos de forma binária ou ordinal. A direcionalidade de escrituras também pode depender, né, da avaliação dos atores, dos técnicos municipais. Isso também está discutido no artigo. Como resultado, a gente teve uma PCA que nos 5 primeiros componentes principais ela explicou 70% da variação dos dados. Os critérios relevantes com cargas maiores que 0,200 ou menos 0,200 em pelo menos 2 dos 5 componentes principais foram essa ocorrência de fragmento na macrozona de proteção de mananciais, ocorrência de corpos d'água no fragmento, ocorrência na macrozona de conservação do ambiente natural, ocorrência em área urbana, ocorrência em área de preservação permanente e o estágio sucessional do fragmento. Temos aí também as tabelas mostrando aí os resultados da análise de componentes principais e os valores, né, as cargas desses 6 componentes que foram, 5 critérios que foram selecionados para compor o índice. Finalmente, nosso índice de priorização foi dividido em 5 classes, desde muito baixo até muito alto, utilizando esses cortes de valores médios. Foi produzido esse mapa de índice de níveis de prioridade, que a gente pode ver desde as cores mais quentes, mais vermelhas, fragmentos com baixa prioridade para conservação e restauração, até aqueles de muito alto. E concluímos que o método ele pode ser ainda melhorado após uma discussão dos atores relevantes à implementação do programa. Os resultados daí podem ser avaliados em reuniões e você pode, inclusive, dar peso para algumas cargas, né, dos critérios definidos. O método foi bastante rápido, geral e flexível, pode ser conduzido por uma pessoa sem muito conhecimento na área de técnica, né, uma área mais técnica, um aprofundamento teórico sobre os demais métodos mencionados. Existem critérios aí sobre observação sobre coleta de dados, sobre o mapeamento de vegetação nativa e o cálculo dos descritores, podem ser discutidos, podem ser observados no artigo completo. E algumas das vantagens que a gente viu é que ele emprega análises relativamente simples, o uso de softwares livres, os dados eles são do interesse do usuário, então ele é customizável e não necessariamente é um dado que não vai prejudicar o modelo. Tem fácil obtenção e bases de dados geográficos públicos e abertos. Agradecemos à Prefeitura Municipal e à Embrapa. Os nossos contatos estão aí. Obrigado pela atenção.